E o Flamengo está de olho em um atacante que passou pelo Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também de Dorival Júnior. Na primeira rodada de conversas com o São Paulo, um pedido especial. Bora te atualizar ainda sobre a tabela complicada do Palmeiras nas primeiras 10 rodadas do Brasileirão. E o presidente Augusto Melo do Corinthians que pediu para adiar seu depoimento na polícia. Questão bastante complicada. Preciso falar também sobre a demissão de Pedro Caixinha, a Lusa de volta ao Canindé, Felipão cotado para retornar para o Grêmio, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Tietê e Puma Rodrigues estão fora do confronto contra o Ceará nessa terça-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. Ambos por conta de problemas particulares, o caso menos grave do Pumita Rodrigues, que vai acompanhar o nascimento do filho. Já Felipe Coutinho também pode desfalcar o clube, poupado para os confrontos de casa, entre eles contra o Flamengo. Bora falar sobre Jorginho, meio-campista do Arsenal, em negociações há bastante tempo com o Fla. Jorginho está fora do confronto contra o Real Madrid nessa quarta-feira, partida de volta das quartas de final da Champions. Você vai lembrar que no final de semana, Jorginho caiu de um mau jeito e sentiu dores na região torácica. Ele ainda não está recuperado e fica fora da partida. Já Kevin De Bruyne não descartou continuar na Inglaterra, mesmo tendo anunciado sua saída do Manchester City, contrato somente até metade do ano, propostas grandes do futebol saudita, mas ele não descarta, se pintar uma oferta boa, jogar num rival do Manchester City. Hora de falar sobre o Grêmio. Gustavo Quinteiros bastante ameaçado de demissão e surge nas últimas horas o nome de Felipão, mas calma. Luiz Felipe Scolari não está cotado para assumir como técnico do Grêmio e sim como coordenador de futebol, cargo que inclusive ele já ocupou recentemente no Atlético Paranaense. A impressão que se tem é de que o Grêmio precisa de alguém que dê aos jogadores e a quem trabalha no clube a dimensão e a força que o tricolor gaúcho tem, especialmente por conta de sua história. Importante contar que a demissão de Quinteiros segue na pauta dos dirigentes e a semana é muito decisiva. O Grêmio enfrenta, nesse meio de semana, o Mirassol fora de casa e depois o Internacional na condição de mandante, se não conseguir bons resultados. A demissão do Quinteiro será anunciada, o problema é a multa rescisória de 2 milhões de dólares. Só para completar, queria contar que o Grêmio tem proposta para participar de um torneio amistoso com 2 jogos na Rússia. Durante a pausa no nosso campeonato nacional, vale a lembrança de que durante o Super Mundial de Clubes, os times por aqui encerram suas atividades ou paralisam suas atividades. Um dos adversários nesse torneio amistoso na Rússia seria o Dinamo Moscou, que comprou algum tempo atrás o Bitelo, ex-jogador do Grêmio. Preciso falar agora sobre a minha Portuguesa. Excelente notícia para a Lusa. Portuguesa não vai jogar a Série D nem no Pacaembu, muito menos em Santana de Parnaíba. Portuguesa decidiu em comum acordo da SAF com o pessoal da Rivi que vai mandar suas partidas no Canindé. A prioridade número 1 para a temporada de 2025 é o retorno da Série D para a Série C e jogar no estádio do Canindé passa a ser prioridade. Até por isso, Portuguesa chegou a um acordo, vai fazer pequenos investimentos para dar condições que seu estádio receba jogos, e a ideia da obra para a reforma do Canindé, que começaria no início de 2026, vai ser adiada. Tudo para que a Portuguesa possa ter o reforço do seu estádio. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, em que condições? Lusa vai disputar a fase de grupos da Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro, com uma capacidade para 14 mil pessoas. E vai haver uma série de reparos ao longo dessa fase de grupos para que, chegando no mata-mata, a Portuguesa possa receber até mais do que esses 14 mil torcedores. Para mim, informação super importante que aumenta as chances de retorno da Lusa para a 3ª divisão do futebol nacional. Quero falar agora sobre Pedro Caixinha, o técnico português não é mais comandante do Santos. A demissão foi anunciada no final da manhã e início da tarde dessa segunda-feira. Passagem curta de 16 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Santos foi semifinalista do Campeonato Paulista e tem 1 ponto conquistado depois de 9 disputados no Campeonato Brasileiro. O Peixe está na zona do rebaixamento.
Decisão foi tomada pelo presidente Marcelo Teixeira, que mostrou ao Pedro Martins, o CEO do clube, que não havia outro caminho que não a dispensa do treinador. A consequência lógica é de buscar um novo técnico, né? E já dá para dizer que as primeiras informações não são positivas. Nem Tite, nem Dorival Júnior, nem Luiz Castro se animaram com a primeira rodada de conversas. O Tite afirmou que busca outro tipo de projeto e tem batido na tecla de que dá preferência ao futebol europeu. Já o Dorival Júnior disse para o Santos que esse projeto no momento não o atende. Em relação ao Luiz Castro, aquela questão da multa com o Al Nassr segue sendo impeditiva, ele tem 3 milhões de reais por mês até maio. A partir de junho vai estar livre para aceitar propostas de clubes brasileiros ou do exterior. Pergunta que eu quero deixar para você, torcedor santista, é: Jorge Sampaoli seria uma alternativa? O argentino que está desempregado e mora no Rio de Janeiro é alguém que divide opiniões na Vila Belmiro, mas já sinalizou que toparia retornar à Vila, especialmente pela presença do Neymar. Quero falar agora sobre o Corinthians, semana decisiva, até por conta daquela investigação do caso Vaidebet, certo? Nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo e braço direito do Augusto Melo, durante o seu mandato no Corinthians, prestou depoimento. Ele ainda está prestando depoimento enquanto eu gravo esse vídeo, numa delegacia em São Paulo. Ele é o primeiro dos 3 corintianos que serão ouvidos ao longo da semana, ou pelo menos seriam, né? Isso porque o presidente Augusto Melo já pediu por meio do seu advogado, Ricardo Cury, o adiamento do depoimento que está marcado para quarta-feira. O Augusto entende que não teve acesso completo ao inquérito policial e para poder se preparar e prestar todos os esclarecimentos, ele quer receber primeiro tudo o que está sendo apurado para que depois ele possa se apresentar. Como há um feriado no fim dessa semana e no início da próxima, é provável que esse novo depoimento aconteça somente na outra semana ou, quem sabe, já no próximo mês. O Augusto tenta ganhar tempo, até porque vive um momento conturbado dentro do Corinthians, momento de aprovação das contas. O presidente do Timão corre o risco de ser afastado imediatamente do cargo de presidente se as contas dele, de 2024, forem reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Assim que a gente tiver novidades sobre o depoimento do Marcelo Mariano, atualizo para vocês, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. Só para lembrar que durante o fim de semana já vazou a notícia de que Augusto Melo, Sérgio Moro e Marcelo Mariano serão indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, formação criminosa. Tudo por conta da operação de comissão da Vaidebet, pagamento de 25 milhões de reais que seriam destinados ao Alex Cassundé, um laranja contratado pelo Corinthians. Bora falar agora sobre o Flamengo. Quem tem acompanhado de perto a Libertadores da América deve ter se impressionado com Marino Enestrosa, atacante de lado de campo, 22 anos de idade, jogador do Atlético Nacional da Colômbia e alvo do rubro-negro. O Flamengo busca contratações para metade do ano e o Enestrosa tem chamado a atenção por conta da sua força física, velocidade e capacidade de drible. Nessa temporada, com a camisa do Atlético Nacional, são 13 jogos, 3 gols e 4 assistências. Ele fazia bom jogo contra o Inter no Beira-Rio até ser expulso depois de uma entrada forte. Pois bem, jogador revelado no América de Cali com passagem pelo Palmeiras. Assim que eu soube ou lembrei dessa história, entrei em contato com João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, para perguntar sobre um pouquinho da passagem do Enestrosa. E o João Paulo falou que o atacante colombiano que esteve no Palmeiras entre 2019 e 2021 acabou não ficando porque teve muitas lesões e porque a todo instante dizia que queria voltar para a Colômbia. Ele deixava uma boa impressão, mas não estava maduro o suficiente, segundo o João Paulo Sampaio, para ficar e aceitar esse desafio. A série de lesões também acabou por atrapalhar e impedir a contratação. O Palmeiras entendia que o custo previsto para a opção de compra era muito alto. Ele volta para a Colômbia, depois se muda para o Pachuca do México, onde faz 45 jogos, 2 gols e 4 assistências, e ainda joga no Columbus Crew dos Estados Unidos, antes de ser contratado livre pelo Atlético Nacional. Só para completar sobre o Fla, Michael torceu o tornozelo, mas lesão leve, e ele deve estar à disposição para o confronto contra o Juventude nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, tabela bem complicada para o Verdão nas 10 primeiras rodadas do Brasileiro. Palmeiras, que divide a liderança do campeonato com o Flamengo depois de 3 rodadas, pega 7 dos 10 times que disputaram a Libertadores desse ano nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Nacional. Não entendeu? Eu te explico.
O Palmeiras já pegou nas 3 primeiras rodadas o Botafogo e o Corinthians. O Timão disputa a Sul-Americana, mas participou da pré-Libertadores. E nas próximas 7 rodadas ainda enfrenta Internacional, Fortaleza, Bahia, São Paulo e Flamengo. Ou seja, nas 10 primeiras rodadas, somente Sport, Vasco e Red Bull Bragantino foram adversários do Palmeiras que não tiveram passagem pela Libertadores da América. Dá para dizer sim que o Palmeiras pegou uma tabela bem complicada. E até a título de comparação, importante lembrar que o Flamengo pega nessas primeiras 10 rodadas 5 adversários de Libertadores. Só para completar, importante imaginar que daqui a 2 rodadas o Palmeiras já não esteja tão próximo ou junto do Flamengo. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança do Brasileirão com 7 pontos, só que o Palmeiras faz 2 jogos fora bem complicados, contra a Internacional e também Fortaleza, ambos como visitante, enquanto o Flamengo recebe o Juventude e joga contra o Vasco, o mando do Vasco, no Maracanã. Gostaria de deixar uma pergunta para você. Daqui a 2 rodadas, qual será a nova classificação do Brasileirão em relação a Palmeiras e Flamengo? Eles vão ter a mesma pontuação, Palmeiras na frente ou lá na frente? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Quero te ajudar a entender por que o Tricolor tem cravado que Luiz Ubeldia fica no clube pelo menos até o próximo domingo, data do confronto entre São Paulo e Santos no Morumbi. Confesso que eu fiquei surpreso com a entrevista do Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, antes do jogo contra o Cruzeiro, cravando que o Zubeldia estaria no ônibus que levaria o time para o confronto contra o Santos em uma semana. Como é que ele poderia prever o desempenho e resultado contra o Cruzeiro no Morumbi e depois contra o Botafogo no meio da semana? Mas, conversando com uma pessoa aqui e outra ali, consegui entender essa história. Houve já um primeiro contato do São Paulo com o Dorival Júnior, que é a única unanimidade dentro do tricolor. E o que o São Paulo ouviu é que o Dorival prometeu à família que não voltaria a trabalhar antes da Páscoa. Ele vai usar esses dias para estar um pouco mais perto da esposa, dos filhos, enfim. A passagem pela seleção brasileira gerou muito desgaste e também preocupações. Então, ele tirou esse período curto para descansar com a família. E a Páscoa, você sabe, acontece no próximo domingo, ou seja, o Dorival vai estar aberto para conversar sobre o retorno ao futebol brasileiro a partir da próxima segunda-feira. Não é essa a próxima. Dessa maneira, o São Paulo estabeleceu como prazo e garantia ao Zubeldia de que ele fica pelo menos até o confronto contra o Santos, marcado para o Morumbi. Importante destacar que Dorival, demitido pela CBF, tem direito a R$1 milhão por mês da entidade até a próxima Copa do Mundo. E esse bônus não deixa de existir ainda que ele se empregue em outro clube. Essa grana faz parte da rescisão do contrato que estava estabelecida no vínculo entre as partes. Dorival ganhava R$2 milhões por mês da seleção e havia a previsão de que em caso de demissão ele receberia metade desse dinheiro até a realização da Copa do Mundo. Dessa maneira, fica até menos complexo convencer o Dorival a voltar para o futebol brasileiro. Ganhava R$2 milhões por mês na seleção, vai ter direito a R$1 milhão por mês. É impossível imaginar que ele volte ao Morumbi para ganhar menos do que na sua primeira passagem, quando tinha direito a R$1.200.000 mensais. Na teoria, São Paulo vai precisar desembolsar algo parecido. Isso, é claro, se o Zubeldia não conseguir bons resultados contra o Botafogo no Rio de Janeiro na quarta e contra o Santos no domingo. Se depender da galera, o torcedor do São Paulo já decidiu pela dispensa do técnico argentino. Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tem live às 7. Tchau.